o meu é de 5 bocas. Fiz esse daqui, eu fiz todo assim, que você também pode fazer todo assim, ó, no babado, ó. Primeiro você, antes de tudo, você põe todo o babado, pra depois fazer aquele trabalho lá. E ficou assim, aberto, ficou assim, tá vendo? Ó. Então, o meu eu fiz com algodão cru, como forro, e aqui também é o Oxford, tá? Então, ele fechado, ele ficou assim, ó. O que fica muito bonito, tá? Então, você tem essa opção também de fazer todo no babado, assim, tá bom? Eu cortei aqui 2 pedaços, que vai ser o nosso forro do nosso fogão, da nossa tampa do nosso fogão. De comprimento, eu fiz ele com 55, por causa da margem de costura, tá? De altura, 55. De largura, com a margem de costura, também 55. Já cortei o forro e cortei esta parte aqui, que é uma tira de 22 centímetros, com a mesma largura, que é de 55 centímetros, tá? Vou usar também esta passa-fita, essa fita aí, e vou usar essa para combinar com aquela peça, sabe, do botijão. Vamos levar a máquina, vamos fazer a maior parte do processo dela, mostrando a costura, tá? Porque a costura é um pouquinho complicada dessa aí, porque ele tem que ficar perfeita, tá bom? A gente vai pra máquina, vamos fechar ele todinho, vamos fazer o nosso forro, tudo bonitinho, passar a nossa fita, decidir aonde que vai ficar a nossa fita. Ou se der, pode passar, pode ficar aqui, outra parte aqui, a gente decide na hora que ela tiver montada, tá bom? Vamos pra máquina com todo o tecido já cortado, para o vídeo não ficar muito longo, e a gente vamos costurar. Vamos chegar com uma fita nessa parte estreita, vamos colocar ela assim, tá? E vamos costurar. Assim. Já vamos costurar o outro lado. Assim. Agora, vou jogar meu bico pra cima, colocar um alfinete pra ele não costurar junto com a peça. Vou colocar esse direito com direito, tá? E vou costurar ele primeiro a parte de baixo. Rente ao bico. Então, ficou assim, tá? Vou levar ao ferro, vou tirar o excesso, né? Vou tirar o excesso
E ficou a nossa peça, ficou assim. Aqui você coloca direito a parte de baixo, dobra esse rente ao bico, coloca sobre ele azul, tecido direito com direito, né, no caso. Aqui, posiciona ele certinho, aqui. Coloca alfinete, ó. Então, eu vou colocar, ó, direito com direito do azul, entendeu? Ó, vou colocar, dobrei ele bem dobradinho, se quiser leve ao ferro. Estica o bico, né, que é a renda. Coloca direito azul com azul, que é o direito com direito, tá? Ó, certinho. Ajusta ele bem certinho. Assim. Eu vou cortar esse excesso, porque eu peguei a parte do tecido que tava meio torto. Só vou acertar ele aqui, pra não ficar aquela sobra. Ó, posicionei ele aqui, entendeu? Ó, direito, costurei ele aqui, coloquei o bico, a costura vai ficar por dentro. Coloquei ele aqui, azul com azul, forro com forro, ó, forro com forro, aqui, forro com forro, tá? Vou levar pra máquina, alfineta, vou levar pra máquina, vou costurar ele todinho, só vou deixar um pedacinho aqui pra eu desvirar, tá bom? Então, vamos lá. Vou levar ele pra máquina, vou costurar ele todinho, vou começar daqui, ó. Agora, eu vou pegar a outra peça direito, né? Vou fechar só as laterais, tá? Vou fechar a lateral. Vou colocar esse com esse. Vou colocar... Eu vou costurar, tá? Ah, lembrando que essa capa é para um fogão de 4 bocas. Meça o fogão da sua casa, altura e largura, sempre uns 2 dedinhos, tá? De cada lado é bom, tá? E aí a gente vai costurar. Arrume direitinho. Depois a gente corta a sola. Vou virar. Tô aproveitando todo o tecido. Corta só o excesso, tá? Ó, as 4 partes. Assim.
deixar toda a parte de baixo. Deixa eu passar aqui mais uma vez, que pegou a pontinha. Isso aqui é um presente para uma pessoa. Eu vou cortar todo o excesso, tá? Todo o excesso, mas eu vou mostrar primeiro como ficou. Ó, quando você desdobra ele, a costura dele, o encaixe dele fica perfeito, ó. Então, o encaixe, esse aqui é o encaixe que vai no fogão. Quando ele estiver aberto, ele vai aparecer assim, ó. Tá vendo? Ó. Ele vai aparecer assim. Quando você fechar, a gente pode colocar outra fita aqui, entendeu? Pode colocar outra fita para quando ele tiver fechado, ele também tá trabalhadinho, tá? Ou deixa desse jeito. Se seu fogão é daquele que fica aberto direto, igual o meu, que é raro eu fechar, pode fazer assim, tá? Eu vou cortar todo o excesso. Vou procurar um ursinho pequeno para que eu possa colocar, né? Ó, ficou justinho, tamanho certinho. Então, quando você for fazer o seu, é assim. Azul com azul, ou seja lá a cor que você for usar, para não confundir, né? Que ele é assim, ó. Azul com azul, forro com forro. E ele dá este acabamento aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou cortar todo o excesso. A gente vai fechar aqui, ou a gente coloca a sobra da fitinha, que ainda sobrou um pouco, que dá certinho, tá? E a gente já volta. Então, a nossa capa para um fogão de 4 bocas ficou assim. Depois que a gente terminar, vou passar a medida certinha depois dela terminada, tá bom? Então, ficou assim. Vou fechar, vou desavessar, cortar toda a sobra, né? Toda a sobra. É costura, você vê que a costura fica toda embutida. Fica uma costura bem feita. Depois, se você quiser também fazer um zigue-zague por fora, você pode fazer, tá? Fica a critério nele todinho, mas eu não vou fazer com a minha peça. A maioria das peças eu faço, né? O zigue-zague nele por fora. Ó, corta todo o excesso, porque é bom sobrar do que faltar, né? É uma peça assim que a gente quer que seja duradoura, então a gente não vai costurar na pontinha. Sempre sobra um excesso de um tecido torto que a gente tá reaproveitando, né? Então, eu achei muito bom esse tecido pra forno, ó. Tá? Ó. Vamos colocar, né, o nosso bico, a parte de baixo, né? Vou ver a medida se tá certinho e a gente volta com o bico. E vou costurar, tá? Minha lateral. Para quando você fechar o bujão, o fogão, ele tá bem arrumadinho, aberto ele vai estar assim e fechado. Então, vamos colocar mais um passa-fita aqui, para quando ele tiver fechado, ele tá bonitinho, né? Então, se ele tá aberto, ele tá assim. Se ele tá fechado, ele tá, então, assim. A gente pode pôr aqui ou aqui, ó. A gente pode pôr tanto de um lado quanto do outro, tá? Mas eu vou colocar ele aqui, tá bom? Eu abri a lateral e vamos colocar ele aqui, pra ele ficar, né, combinando
abrir um pouco as costuras e vou... Então, para dar um charme a mais, eu vou colocar essa... Como sobrou, eu vou colocar mais um pedaço de passa-fita. Vou colocar aqui, eu abri a lateral um pouquinho. Costura aqui e vou aproveitar, já vou costurar também o outro lado, né? Pra quando a gente fechar, ele já tá costurado, tanto de um lado como do outro, tá? Vou cortar o excesso e vou fechar a minha lateral, tá? Vou fechar lateral. Assim. Aonde a gente abriu. Assim. Vou costurar um pouquinho. Vou deixar só um pedacinho pra gente desvirar. Assim. Vou deixar só um pedacinho mesmo, só pra gente desvirar. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Assim. Pra rendinha, eu tenho mania de falar bico. Pra rendinha ficar deitada. Deixa eu pegar cada mãe. É pra renda. Vou passar mais uma vez. Pelo menos aqui. Eu vi que eu saí da linha, então, para acompanhar a outra, eu voltei e costurei, tá? Só para ficar uma junto com a outra, para não ficar bico por dentro, ó. Tá? Agora, eu vou desvirar. E também já separei um tecido, porque quando eu faço as minhas peças, independente que seja para vender ou para presentear, eu gosto sempre de fazer
uma sacolinha. Sempre eu gosto de fazer uma sacolinha para colocar as peças, porque fica muito. E eu faço sempre com o mesmo tecido. Sempre com o mesmo tecido. Então, ó, se você quiser, pode passar zigue-zague nele todinho, né? Ou você pode só fechar a parte que você deixou, né? Pra desvirar. Vou passar nela aqui na pontinha. O zigue-zague fica bonitinho. Fica bonitinho, eu gosto. Não fiz no do botijão, mas só vou fazer essa parte de baixo. E ficou a nossa peça aberta, ficou assim, nosso fogão. Fechado nosso fogão, ficou assim. Vou passar o passa-fita nele todinho. Vou colocar o passa-fita. A nossa fita, né, azul, verdinha que a gente escolheu, azulzinha. Passar aqui. Passar aqui, tá? Então, o nosso encaixe de fogão ficou assim, gente. Olha que belezura. Tá? Ficou assim. Encaixou no fogão, ele fica assim. Vou colocar um ursinho, se eu achar da mesma cor, vou colocar um ursinho aqui pra combinar. Ou aqui assim, tá bom? Vou procurar um ursinho e vou colocar. Então, ficou assim a nossa peça. Nossa segunda peça do nosso jogo de cozinha. Com o restante do tecido, com a sobra do tecido, eu vou fazer uma sacolinha, porque eu quero dar para essa minha colega bonitinho, sabe? Para quando ela falar assim, eu lavei, tá guardado, que ela gosta de usar as coisas que eu dou para ela em final de ano. Ela fala, eu usei no Natal, ficou tão bonitinha a minha casa, então provavelmente essa ela vai fazer a mesma coisa. Então, para ela ter aonde guardar, nada mais justo do que a gente fazer uma sacolinha. Como não são peças muito grandes, vai caber as duas, né? Por enquanto. Ó, vou fazer uma sacolinha desse tamanho. Não muito grande, tá? Pra gente colocar a nossa peça dentro. Vou chegar em primeiro lugar aqui na pontinha. Vou fazer uma bainha bem fininha. Só no bico. Aqui. Só pra gente dobrar. Quando a gente for colocar o pedacinho, fica bonitinho, né? Ó, aqui, aqui. Aqui. Pra quê? Pra gente dobrar. E quando a gente for fazer a nossa sacolinha, não ficar sem, né? Ó, dobrou bem fininho, que o pedacinho vai ser fininho. Só pra ter uma bainha mesmo. Vamos fazer no zigue-zague mesmo. Bem fininha. Bem fininha, a gente vai fazer um túnel só pra passar o cadastro, tá? Ó. Bem fininha. Aqui é uma sacolinha só pra ela guardar quando não estiver usando.
fazer essas sacolinhas, porque valoriza. Eu já vendi muito e a pessoa dá muita atenção. Eu já vi que a pessoa presta muito mais atenção no embrulho. Antes de abrir qualquer presente, eles dão, nós, todo mundo, ao ser humano, dá muita importância, porque primeiro a visão registrou. Então, quando a gente ganha um presente, a primeira coisa que a gente olha, é claro, é o pacote, né? E ainda se vem com um embrulho legal, valoriza muito o seu trabalho. Então, se você for vender, vou fazer as peças todas da cozinha, peça por peça, para você montar um kit, porque há mais de, nem sei, 6 anos, 7, 8, nem lembro bem há quantos anos atrás, eu fazia 3 peças de cozinha e vendia por R$ 100 as 3 peças. E todas as peças vinha com uma sacolinha, que valoriza muito o trabalho, muito. Eu comprava uma florzinha, não é baratinho não, quem disse que é baratinho? Mas eu comprava uma pecinha assim, ó, para eu fazer um enfeite assim, para eu colocar nas peças e na sacola. Então, o que a pessoa valoriza muito? Se uma pessoa compra da sua mão para dar de presente, o primeiro impacto, gente, é quando a pessoa receber aquele pacote, tá com a sacolinha, o que tem dentro, ela vai esperar uma coisa bem melhor. E é o que acontece com as nossas peças. O do botijão, o do fogão e outras peças que vai vir ao decorrer desse mês que tá se acabando ou se iniciando, né? Quantas peças eu faço para a cozinha, eu vou fazer peça por peça e a gente no final você vai ver que montagem linda. Então dá para você vender, dá para você ganhar uma renda, com certeza. Tô pensando sinceramente em voltar a fazer para vender, porque eu vendi muito. Por que eu parei? Parei porque as coisas começou a ficar um pouco difícil assim, né, para vender, né? Já não tava vendendo tanto quanto porque eu nunca fui muito de vender, de sair oferecendo. Mas eu postava no meu Instagram e rapidinho aparecia pessoas para comprar, sabe? E vendi muito, muito. Depois veio a crise, aí eu deixei de fazer, aí fui trabalhar fora, que hoje eu sou cuidadora, graças a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade, né? Mas eu falo pra você, se puder fazer para vender, faça, cria uma página aí, ó, e faça suas peças, porque as pessoas valorizam muito. Tem gente que gosta muito, pessoas que têm botijão dentro de casa. Quem não tem um fogão? Então, enche os olhos das pessoas com essas maravilhas. Eu falo pra você, vendi muito e agradeço a Deus pela freguesia que eu alcancei. Aqui eu tô dobrando para não desfiar, porque eu quero uma bolsinha que duradoura, tá? Então eu dobrei, tô passando no zigue-zague. Tem pessoas que têm até hoje, que eu vendi há quantos anos atrás, e até hoje ainda tem peças minhas dentro da sacolinha novinha, porque ela comprava muito. Então ela fala pra mim, os jogos de banheiro que eu faço, os jogos de cozinha, é peças que duram uma vida, gente. Uma vida. Eu falo pra você porque eu passo no tanquinho, não estraga, não estraga. Então, fiz a sacolinha, tá? Aonde eu vou colocar as minhas peças bem dobradinha, tá? Bem dobradinha. Vou colocar uma fita que combine com a
com a fita que eu tô usando, que é essa. Vou enfiar, vou amarrar e vou tirar foto pra eu mostrar pra vocês que pacotinho lindo, que vão adorar receber de você. Sua mãezinha, sua irmã, sabe, a pessoa que te convidou pra ir pro casamento. Então faça, porque fica maravilhosa, gente, maravilhosa. E daqui a pouco a gente volta. Pois é, então, terminamos a nossa peça, né? Ficou assim. Fiz um saquinho pra gente colocar. A cordinha não foi da mesma, mas porque eu não tinha mais, né? E vamos colocar, dobrar nossa peça bonitinha e colocar dentro do saquinho. Então, ó, ficou assim, ó, o nosso saquinho, pra gente pôr a nossa peça de cozinha, pra você dar de presente. A fita não foi da mesma da amarração, mas você pode colocar da mesma, que isso aqui é o que não influi, pode até fazer com o próprio tecido, né? As minhas peças já estão aqui dentro, né? As duas peças que eu já fiz. Você pode também colocar uma florzinha que fica linda, tá? E espero que tenham gostado. E até a próxima, que vamos ter novidades.